Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula estaremos falando sobre backgrounds, beleza? O que seria um background? Um background nada mais nada é do que você colocar algo de fundo, beleza? Então poderíamos imaginar aí, colocar uma cor de fundo, né? Uma imagem, beleza? Um ícone de fundo. Então, tudo isso utilizando a propriedade do CSS chamada background, beleza? Mas vamos parar de enrolação e vamos lá direto para a prática para a gente poder ver como funciona essa propriedade aí na prática, beleza? Então aqui eu já tenho o meu arquivo index.html criado, tem um arquivo style e também tem aqui uma pasta que eu criei, né? Chamada image, e dentro dela tem uma imagem do Google, né? Da logo do Google, vocês podem ver aqui. Beleza? Eu vou tá pegando ela apenas como exemplo para a gente poder entender como funciona, beleza? Então o que acontece? Como eu falei para vocês, o background ele é algo que a gente pode estar colocando de fundo. Então como que seria isso? Por exemplo, que a gente tem nossa página, vou até abrir para a gente poder ver. Nós temos a nossa página aqui, beleza? E a gente precisa colocar, a gente quer colocar uma cor, beleza? Nossa página aqui como um todo. Como a gente faz isso? É justamente utilizando o background. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando na parte de fundo da nossa página, beleza? Então, a gente utiliza uma propriedade chamada, que seria a nossa primeira propriedade que vai estar aprendendo, que é a background color, beleza? Então aqui, ó, até me dá como opção, né? E aqui eu coloco a minha cor. Então, se eu colocasse aqui o preto, né? Se a gente voltar à nossa página e recarregar aqui agora, vocês podem ver que já mudou, né? Já está já numa cor escura, beleza? Se a gente criasse aqui também agora uma div, vou colocar aqui uma div aqui, vou colocar círculo, beleza? E aí vamos estar criando ela aqui no nosso CSS. Vai ter um width, vai ser 200 pixels. O right vai ser 200 pixels também. Vai ter um background color, ou seja, a gente vai estar colocando uma imagem uma cor de fundo na nossa div também, beleza? Que vai ser aqui um amarelo. Se eu vir aqui agora e recarregar, beleza, tá aqui, ó, a nossa div aqui como amarelo. Eu posso fazer o seguinte, vou até só melhorar aqui, vou estar colocando display flex, justify content, center e align e center. Beleza, tá aqui. E aí, o que acontece? Como vocês podem ver, eu coloquei aqui um background, né? Uma cor de fundo no meu body e coloquei também uma cor de fundo aqui também na minha div, que no caso aqui é circle, né? Beleza. Então, a gente já conseguiu trabalhar com uma das propriedades aí de background, beleza? Claro que existe outras propriedades. Uma que a gente vai estar vendo aqui agora, que seria vou até tirar isso aqui, ó, por enquanto. Vou estar deixando aqui display none para não exibir, beleza? E aí não vai exibir nada. Uma das outras propriedades que a gente trabalha muito também, utilizando aí o background, seria o background de imagem, beleza? Então, se suponhamos aqui agora que a gente quer incluir agora, colocar uma imagem de fundo na nossa página, beleza? Talvez você já tenha visto aí alguns sites, né? Quando você entra, você já vê que tem imagem de fundo. Então, eles fazem justamente isso utilizando o background. Porém, tem uma propriedade específica para isso, tá? Que seria a propriedade aqui, background imagem. Então, aqui, colocaria aqui, ó, background e aqui colocaria aqui traço image, beleza? Aí sim, aqui agora eu já consigo estar colocando a minha imagem, tá? Então eu vou estar pegando um exemplo aqui dessa imagem, claro que ela não vai tomar todo o espaço da tela, porque é uma imagem bem pequena, né? E aí eu poderia fazer o seguinte, aqui para poder incluir uma imagem de fundo, eu preciso colocar, né, background image, e aqui eu preciso também atribuir também uma outra propriedade, que é a propriedade URL, ou seja, eu quero especificar a URL da minha imagem, beleza? E aqui dentro eu coloco a minha imagem, beleza? O diretório da minha imagem. Então, no meu caso aqui, a imagem ela está justamente dentro da pasta image e tem aqui a imagem, beleza? Então eu preciso encaminhar, percorrer, né, esse diretório imagem para poder pegar a imagem de fato. Então aqui eu coloco aqui aspas duplas, beleza? Coloco aqui ponto, barra, aí já vou na pasta image e agora eu coloco aqui a imagem que é google.png, beleza? Ao fazer isso, olha só,
você pode ver que já exibiu aqui, né, várias vezes a imagem aqui do Google, beleza? Mas por que isso aconteceu? Porque existe algumas propriedades de background, por exemplo, a de imagem, que ela também precisa ser utilizada juntamente com outras propriedades, beleza? Então, por exemplo, você pode ver que quando eu coloquei a imagem aqui, ó, do Google, automaticamente no meu navegador ele já repetiu a imagem várias vezes. Por que isso aconteceu? Porque a propriedade aqui, background imagem, por padrão, quando a imagem ela não toma todo o escopo aqui da minha página, né? Ou seja, da área aqui que tem disponível, ele vai duplicando a minha imagem para até conseguir aqui preencher todo o espaço vazio, beleza? Porém, existe uma propriedade específica para poder, né, meio que desfazer isso, porque isso já vem por padrão. Porém, eu posso estar manipulando isso, beleza? E aí vamos voltar no nosso código aqui para a gente poder ver qual seria a outra propriedade que a gente pode estar utilizando justamente com background de imagem, beleza? Então, a próxima propriedade que a gente vai estar aprendendo aqui agora seria a propriedade chamada background repeat, beleza? Então, ou seja, esse background repeat ele vai estar fazendo referência a essa propriedade aqui, imagem, beleza? Praticamente os dois trabalham junto, tá? E aí, eu posso colocar aqui o valor como no repeat, ou seja, não vai repetir, beleza? Ao fazer isso, olha só que legal, ele não repetiu a imagem. Beleza? Então, ou seja, eu alterei o funcionamento padrão aqui do meu seletor aqui, no caso da minha propriedade background image. Porque como falei, por padrão, como ele não preencheu todo o espaço, ele vai duplicando a minha imagem, até preencher aqui tudo. Como eu não quero que isso aconteça, eu coloquei essa propriedade chamada background aqui, repeat, e dei o valor ela de no repeat, beleza? É claro que existem outras propriedades, como aqui repeat, por exemplo. Se eu deixar aqui, é o que estava padrão. Beleza? Se eu colocar aqui outro aqui, ó, repeat x, olha só, ele vai repetir somente aqui na largura aqui, digamos assim, né? Se eu colocar agora repeat y, olha só que legal, ele vai repetir apenas assim, beleza? Então a gente consegue manipular a imagem aqui, como ela vai funcionar, digamos assim, beleza? E aí justamente ela trabalha junto aqui com a imagem. Se eu colocar aqui esse repeat aqui, ó, no círculo aqui, né, na minha div, olha só, não vai acontecer nada. Por quê? Porque essa propriedade aqui, background repeat, geralmente ele é muito utilizado para imagens, beleza? Não para elementos aqui de marcação, que no caso seria a div, beleza? Se eu colocar aqui, ó, no repeat ou repeat, não vai acontecer nada, como eu falei. Ele não funciona para elementos aqui de marcação, né, para blocos, beleza? Então, aí você viu que a gente consegue trabalhar, né, várias vezes. Porém, existe um negócio legal também, o seguinte, eu consigo trabalhar essas duas propriedades aqui, ó, um valor só. Como assim, Cadu? Você consegue fazer isso aqui em uma linha só, em uma propriedade só. Existe uma propriedade também chamada background, beleza? Que eu consigo especificar a minha imagem e especificar aqui o repeat, né, da imagem dentro dessa propriedade aqui, background, beleza? Como que ficaria isso aqui? Então aqui eu colocaria aqui a minha URL, beleza? Igual que está aqui. E logo em seguida colocaria aqui no repeat, beleza? Então se eu comentar isso aqui, e eu vou tirar esse display, esse ciclo, né? Deixar sem. Olha só, você viu que a imagem continua aqui, porém não está repetindo. Se eu vir aqui alterar para repeat, olha só, ele está repetindo. Se eu colocar para ele repetir apenas na parte aqui, ó, na parte de largura aqui, olha só o que vai acontecer. Aqui vai ser x. Então continua aqui repetindo aqui. Se eu quiser agora na altura, né, que ele repete. Então, olha só, continua aqui. Então, tudo isso utilizando apenas um atributo, uma propriedade aqui, beleza? Mas, porém, o que acontece? Né, eu consigo também, né, como você já sabe, eu consigo fazer isso aqui de forma separada. Por quê? De forma separada? Porque eu tenho mais controle de como eu quero que as coisas funcionem, principalmente de imagem, beleza? Então, como falei para vocês, eu consigo trabalhar separado, colocar uma propriedade somente para pegar a imagem, outra para poder dizer se ela vai repetir ou não. E eu consigo também utilizar também o meu background color, beleza? Se quiser colocar aqui, ó,
colocar um preto. Deixa eu só comentar isso aqui. Então, acrescentei aqui o background color que a gente já aprendeu a como utilizar. Então, se eu vir aqui agora, olha só, meu background aqui ficou escuro, ficou preto. Minha imagem está sendo exibida aqui e está repetindo aqui várias vezes, beleza? Se eu quiser que ela não repete, eu posso colocar aqui no repeat. E aí você pode ver que agora não está repetindo, beleza? Existe também um outro atributo, outra propriedade, na verdade, digamos assim, que seria o background aqui de posicionamento, beleza? Então, por exemplo, eu quero que minha imagem ela vem se posicionar no centro. E aí eu utilizo também uma outra propriedade que é a background position, beleza? E aqui eu falo se ela vai se trazer no centro, em cima, embaixo e etc. Se eu vir aqui, ela vai estar posicionando agora sempre no centro, beleza? Se eu recarregar aqui, olha só, ela posicionou aqui na parte de cima, beleza? Não tem problema, eu posso estar acrescentando também uma outra propriedade, né? Esse aqui posicionar a minha imagem, beleza? Existe também uma outra propriedade que eu posso estar utilizando juntamente com a propriedade de imagem, que é posicionar, no caso, né, a imagem aqui de fundo. Então, eu posso estar vindo aqui, ó, colocando outra propriedade chamada background attachment, beleza? E aqui, se eu colocar aqui, ó, já fixed, na verdade, né? Você pode ver que agora ela já está centralizada aqui no meio, beleza? E aí eu consigo fazer várias e várias outras alterações, beleza? Aqui possível. Então, você pode ver que eu estou fazendo de forma separada. Se fosse da forma junto, como é que seria? Seria a mesma coisa. Então aqui, ó, coloca aqui 000, né, que é o escuro, center, fixed. Se eu tirar aqui, ele ficou, né, repetindo. Eu posso vir aqui, ó, tirar, colocar no repeat. Ao fazer isso, olha só, continua aqui no mesmo local que estava antes. Então aqui eu utilizei tudo somente em uma linha. Mas como eu falei, o interessante seria a gente fazer separado, porque a gente tem mais controle sobre o nosso elemento, beleza? E vale lembrar também que algumas propriedades que a gente está utilizando aqui, como repeat, attachment, por exemplo, eles vão fazer referência, né? Vão trabalhar junto com a propriedade aqui background image, beleza? Então fica bem, espero deixar bem claro para vocês a possibilidade que isso aqui nos dá, beleza? Principalmente para trabalhar com imagens, né? Elementos aí como canvas e outras coisas, que a gente consegue aí manipular o funcionamento de como eles vão ser lá renderizados na nossa página, beleza? Então, essa é uma aula bem rápida, somente para mostrar para vocês aí as principais propriedades aí background, né? Que, ou seja, que a gente consegue trabalhar no fundo da nossa página, beleza? E aí a gente viu aqui as principais, que são as mais utilizadas, tá? Conforme a gente for vendo as outras coisas, a gente vai estar trabalhando com elas também, principalmente para trabalhar com imagens, né? Como falei para vocês. E a gente vai estar vendo aí também na prática e como está implementando, beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e te vejo na próxima aula.